Bora arrasar nas exatas com o seu professor Josimar? Então, se você precisa aprender Química, Física e Matemática, está no lugar certo. Olha só que interessante. Uma questão envolvendo aí trigonometria no triângulo retângulo. Como assim, professor? Então, talvez você, aquele aluno, já chega aqui, bate o olho, já sabe o que fazer, ou não tem ideia nenhuma. Mas olha só, é bem simples. Mas detalhe, quando eu falo simples, não quer dizer que é fácil. Simples porque tem o quê? Uma ordem, tem uma receita. Então vamos para a nossa receita de bolo aqui. Então, quando você se deparar com um triângulo, né? E ele tiver ângulos aqui disponíveis, tem lado e tudo. E aqui já me deu até uma tabelinha envolvendo o quê? Seno, cosseno e tangente. Então, trigonometria. Isso tem que aparecer aí na sua mente, o famoso só cá toa. Como assim, professor? Só à toa, né? Seno, cosseno e tangente. Alguns gostam de enfeitar e falar só H caga à toa. Pode rir. Mas olha só, a ideia aqui, se você guardar essa informação, você sabe o que? Depois, quem é com quem. Como assim? Deixa eu desenhar aqui um outro triângulo, né? Lembrando que a ordem aqui não importa, né, a altura para um lado, para o outro, né? Então nós temos aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então todo mundo que aparecer na frente dele, vamos chamar isso de hipotenusa. Tudo bem? Hipotenusa. E os demais nós chamamos de catetos. Esses catetos eles podem ser opostos, vou chamar ele de cateto oposto, ou um cateto adjacente. Então se aqui eu tenho um ângulo chamado de ângulo θ aqui, ó, e aqui nós temos vou botar um Bzinho aqui e um Czinho aqui. O que acontece? Em relação a esse ângulo θ, o nosso B está na frente, né? Então o B ele é oposto, né? E o nosso C seria o que? Adjacente. Então, se for seno, o seno precisa do oposto e precisa da hipotenusa. O cosseno, né? Ele precisa do adjacente, ou seja, aquele que sai por baixo do ângulo, e ele precisa da hipotenusa. A tangente não. A tangente não precisa de hipotenusa, é só o oposto sobre adjacente. Tudo bem? Então, dito isso, vamos aplicar aqui. Uma recomendação que eu dou, embora essa questão é bem simplesinho, é pouco texto, mas a recomendação é, vai no comando da questão, para sua mente ser estimulada aí. Na parte mais alta da rampa, está aí o desenho, sua altura em relação ao solo é. Então ele quer saber a altura, então ele quer tá aqui, ó, ele quer saber quanto que vale esse H aí. Ó. Então, uma rampa inclinada com ângulo de 12 graus, está aqui, né, o ângulozinho. Ele tem uma inclinação de 12, né? Aqui, ó, inclinou aqui, ó, a rampa está sendo inclinada com 12 graus em relação ao solo. E ele fala que essa rampa tem 25 metros. Então ele até deu o desenho. Às vezes ele me dá o texto e você, né, eu recomendo que você faça o desenho para ficar mais fácil a visualização. Então vamos lá. Seno, cosseno, tangente, o que eu vou aplicar? Então vamos lá. Nós temos o ângulo, confere. Temos um lado desconhecido e um lado conhecido. Então vamos lá. Se eu olhar aqui para esse lado conhecido aqui, que é o 25, ele está aqui, ó. Como aqui é a altura, o ângulo que é feito é 90 graus. Então ele está falando de hipotenusa. Se tem hipotenusa, não tem como usar o quê? A tangente. Já descarta a tangente. Então, vamos lá. Ele me deu agora o quê? Um lado oposto, né? Me deu um cateto ali. Se eu comparar com o ângulo 12, ele está na frente, então ele é oposto. Então o cosseno também sai de cena. Com isso, nós temos só o nosso amiguinho seno. Então vamos escrever aqui, ó. Seno, tá lá, seno, tá vendo? Seno é o Szinho. De quantos? Do ângulo 12. Ele é igual a quem? Ao cateto oposto, que é H, sobre o nosso 25. Cateto oposto sobre a hipotenusa. E quanto que vale o seno de 12? Então, nesse caso aqui, ele me deu a tabelinha. Vou lá no cantinho e vejo que o seno de 12 vale 0,21.
e vamos multiplicar isso por 25. Tudo bem? Então não tem para onde correr. Por mais que eu saiba a fórmula, sei, né, o soca à toa, tudo isso, no final nós teremos o quê? Multiplicação, divisão, soma e subtração. As 4 operações fundamentais têm que estar o quê? Encucadas na sua cabeça. Para você o quê? Ganhar tempo, não pode ficar preocupando, né? Pensando muito nos cálculos aí. Então vamos lá. 0,21 vezes 25. E nós temos aqui uma multiplicação envolvendo o quê? Um decimal. Então como é que eu faço isso? Multiplica normalmente. Ajeita ali direitinho e multiplica normalmente. Então 5 vezes 1 deu 5, 5 vezes 2, né? 10, foi 1, 5 vezes 0, 0, mais 1, 1. Tudo bem? Do mesmo jeito que você aprendeu lá. 2 vezes 1 nós temos aqui 2, 2 vezes 2 eu tenho o quê? 4 e 2 vezes 0, 0. Agora, aquela sominha clássica, deu 5 aqui, deu 2 aqui e deu 5 aqui. E se quiser botar o 0, coloca ali. Tudo bem? E agora, professor, onde eu coloco essa vírgula? É só você olhar. Ó. Aqui ó, no 0,21 tem 2 casas depois da vírgula. E no número de baixo não tem nenhuma casa depois da vírgula. Então apenas 2. Então a vírgula vai entrar aqui. Aqui ó. Eu conto o quê? Da direita para a esquerda. Então com isso a nossa resposta, letra D. 5,25 aí vai ser nossa altura. Tudo bem? Então, se aparecer um triângulo, ou às vezes ele me dá um triângulo que não seja retângulo, e eu consigo fazer a altura e aplicar seno, cosseno ou tangente. Tudo bem? Então, lembrando, você tem um céu maravilhoso. Deus te deu esse presente para você aprender. Então, lembrando, eu falei que é simples. Às vezes não é fácil. Mas se você começa a fazer mais exercício, se envolve mais, isso aí vai ficar o quê? Mais tranquilo. É devido que à repetição, ao treino que você vai o quê? Melhorando. Tudo bem? Então, desde já quero agradecer para você curtir, comentar, compartilhar. E precisando fazer um curso, tem link na descrição. Obrigado e até a próxima.